Você sabia que o sentimento de desvalorização, ele pode gerar doenças vasculares como as varizes e a trombose? Por que isso acontece? Porque a desvalorização é um tipo de sentimento que afeta muito o sistema músculo-esquelético. Então, a região muscular, os tendões, os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e os ossos. Dependendo do nível da desvalorização, um tipo de tecido vai sofrer mais os danos desse tipo de sentimento. No caso dos vasos sanguíneos, é uma desvalorização moderada. Então, questões que geram no seu dia a dia o sentimento de desvalorização no nível moderado, então ele não é uma desvalorização leve, algo mais superficial, é algo mais moderado, uma coisa que já está há um tempo e que já te afeta um pouco mais no dia a dia. Essa desvalorização ela pode afetar os vasos sanguíneos. A gente tem um programa biológico, então de acordo com a nova medicina germânica, que é uma técnica de abordagem psicossomática, a gente tem programas biológicos. E os programas biológicos, eles respondem às questões emocionais, como a gente está, qual é o nosso estado, o que a gente carrega. E o programa biológico de desvalorização, quando a gente se sente desvalorizados, o programa biológico vai afetar o sistema músculo-esquelético. E no caso de uma desvalorização já de característica mais moderada, num nível um pouco mais intenso, o programa vai ser uma necessidade de aumentar o espaço dentro dos vasos sanguíneos. Para quê? Para que a gente tenha mais presença, para que a gente tenha mais plenitude, para que a gente tenha mais força para alguma coisa. Então, a desvalorização, ela gera uma sensação muito grande, muito forte de falta de pertencimento, de dificuldade de se colocar para uma situação. Ela gera uma retração. Muitas vezes a gente vai se retrair, vai se resguardar, porque a gente não consegue se colocar na situação, porque vem um sentimento já moderado de desvalorização. Então vem aquela sensação, muitas vezes, da síndrome do impostor, porque eu tenho, será que o que eu estou falando está certo? Muitas vezes a gente sabe, mas quando a gente é questionado ou quando alguma outra pessoa está falando, às vezes a gente já se sente, mas será mesmo que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou errando em alguma coisa? Então vem sempre um sentimento de que será que o que eu estou fazendo é realmente certo? E isso é a desvalorização. Então a desvalorização ela vem de várias formas, mas esse sentimento de desvalorização gera essa falta de presença. E a falta de presença vai dar um comunicado biológico para o organismo que a gente precisa de mais sangue. E aí ele vai levar mais sangue nos vasos sanguíneos. Então, o programa biológico vai fazer o quê? Vai degenerar o vaso sanguíneo. Então, ele vai ficar menos denso, ele vai ficar mais fino, com um aumento de fluxo sanguíneo naquele local. As veias não vão aguentar e aí elas dilatam. Essa dilatação é chamada de varizes. Então, começam a ter as varizes. Quais são os sintomas? Cansaço, dor, queimação no local. E onde é mais comum? Normalmente nas pernas. E se a gente avaliar, a desvalorização ela vai trazer para a gente uma dificuldade do caminhar, do seguir, né, do se colocar nos lugares. E para onde a gente vai, quando a gente fala de lugar, a gente fala de valorização, de se valorizar, as pernas é que levam a gente, né, dentro desse processo. Então acaba sendo mais comum a desvalorização afetar os vasos sanguíneos, principalmente nas pernas. Pode afetar o corpo todo, mas essa é uma característica mais comum das varizes de acontecer nas pernas. Então, esse fluxo sanguíneo, esse aumento da dilatação, começa a trazer algumas consequências físicas. E o agravamento disso pode ser uma trombose. O que é a trombose? É quando a gente tem o processo inflamatório já na parede do vaso, porque se ele degenerou, a degeneração é perda de tecido. E se tem perda de tecido, o organismo vai entender depois como um programa que é eu preciso coagular, eu preciso reparar aquele tecido. E aí aumenta o processo inflamatório e aí começa a coagulação. E aquela coagulação na parede do vaso diminui o espaço por onde o sangue passa. Pode até interromper, dependendo do nível de obstrução. E isso gera a trombose, que aí já é um agravamento, né, que pode ser um agravamento das varizes, não necessariamente vai aparecer só porque tem varizes, pode aparecer uma trombose sem ter as varizes, mas é comum o agravamento das varizes gerar trombose. E aí,
que acontece é que aí é mais intenso e o grande risco da trombose, além de interromper o fluxo sanguíneo no local, é também prender um coágulo e aí pode virar uma embolia, que é esse coágulo ele vai pelos vasos sanguíneos e entope, para em algum lugar e principalmente no pulmão. Se der uma embolia pulmonar, aí é super sério, é risco e às vezes não dá tempo de socorrer porque realmente é muito rápido e a pessoa pode vir a óbito rápido. Então, doenças vasculares, a gente precisa olhar, a gente não pode deixar passar exatamente pelo risco que elas oferecem. E o sentimento de desvalorização, ele de fato pode contribuir para o aparecimento das varizes e da trombose, desse tipo de doença vascular. E por isso é muito importante a gente olhar para essas questões. O que mais que causa desvalorização? No trabalho, mercado de trabalho. É muito comum no dia a dia profissional, no mercado de trabalho, acontecer muita desvalorização por falta de reconhecimento, por sobrecarga. Ali você faz e não é reconhecido, falta de promoções, né? Então, a hora que você está esperando ser promovido, promovida, ou você está esperando uma bonificação e aquilo não vem, isso tudo causa o sentimento de desvalorização. A desvalorização também pode vir do nosso processo de infância, porque dependendo de como é a nossa educação, como os pais educam, agem, né? Então qual é o feedback que os pais acabam dando culturalmente. Então você vem de uma linha dura, né, de rigidez, só de cobrança, de dizendo, ó, você não fez mais nada do que obrigação, ou ressalta sempre aquilo que você não foi tão bem, foi ruim, né? E não vem um elogio, não vem um reforço positivo. Então isso também pode trazer um processo de desvalorização, né? Já no nível moderado, ou às vezes até para profundo, mas é uma desvalorização já moderada. Por quê? Porque relação com pai e mãe já é uma relação muito profunda, já é uma relação muito necessária em todo o processo da nossa vida, principalmente na infância. Então, se a gente já não tem uma boa relação ali, ou se essa relação já começa a ser um pouco mais conflituosa, isso já gera uma desvalorização moderada e que futuramente na vida adulta pode gerar o processo das varizes. A incidência de varizes ela é maior nas mulheres. E a gente tem algumas questões. Uma delas a explicação é hormonal. O hormônio mais atuante na mulher, ele acaba criando um pouco mais de frouxidão nos tecidos e isso pode facilitar as varizes. Mas um outro ponto que eu trago aqui da questão emocional é a questão profissional também, porque as mulheres no mercado de trabalho, na atualidade, na modernidade, então as mulheres são muito atuantes, mas ainda assim a gente vê muita desvalorização pela questão do machismo, né? Então a gente vai vendo no mercado de trabalho aí também uma desigualdade grande nesse processo e isso traz mais desvalorização mesmo, sentimento de desvalorização. Então isso, na minha opinião, pode contribuir para uma incidência maior de varizes nas mulheres. E isso é a minha opinião. Dentro desse processo, pessoal, a gente precisa sempre estar de olho. Então, olhem para isso. Se você já tem varizes, já teve algum episódio de trombose, já aconteceu, teve na família, né? Ou você ainda não tem, mas já sente um certo cansaço nas pernas, um certo desconforto, a pele na região pode começar a ficar muito ressecada, isso é um sinal de que pode ser também uma varize. A trombose, normalmente, os sintomas são mais intensos, e aí a perna fica inflamada, quente, né? Mas às vezes pode ser silenciosa também. Então, olhem para isso, vê se você não está aí com questões na sua vida de desvalorização, se você não vem se sentindo desvalorizado, desvalorizada, se não tem aquela sensação da síndrome do impostor, como é a relação com seus pais, se a relação é boa, se você tem muitos conflitos, aquela sensação de abandono, rejeição, desse feedback que nunca é positivo. Então essas questões, elas podem trazer a desvalorização. Então olha para isso, vê se você não tem questões como essas e procure ajuda. Tanto ajuda médica no tratamento físico, a psicológica, como ajuda também nas terapias integrativas que atuam muito nas memórias do inconsciente. E muitas coisas que a gente tem, elas estão no inconsciente, então a gente pode ter questões de desvalorização, crenças, memórias de desvalorização, sem a gente saber disso, sem a gente se sentir desvalorizados. A gente pode ter no dia a dia, não ter problema com desvalorização, mas a gente tem no nosso inconsciente, a gente não sabe que está lá. Então, é muito importante a gente explorar o inconsciente também, e as terapias integrativas
que exploram isso podem ajudar bastante. Então, como o Theta Healing, como a constelação familiar, a acupuntura, a nova medicina germânica, que é a percepção e a abordagem que eu trouxe hoje sobre a questão da desvalorização, é da nova medicina germânica, esse conceito. Então, a gente tem várias terapias integrativas que podem ajudar. Eu falo mais dessas terapias porque são as que eu pratico, são as que eu uso, por isso eu falo mais delas, mas tem muitas outras aí que podem ser exploradas e utilizadas, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.